Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim o texto sagrado: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O texto que Paulo traz para nós, depois vamos continuar, o texto já bem mais conhecido. Nós ficamos às vezes imaginando por que Paulo tem essa conduta de chamar atenção. Algo que no nosso meio não acontece, óbvio, né? Por quê? Porque quando a ceia é preparada na igreja, o pão já vem cortado no tamanho certo, né? O cálice já vem servido no tamanho certo. Mas e se viesse em fartura? Será que nós não nos encaixaríamos dentro desse contexto aqui? Por que isso, pastor? Porque a igreja primitiva, amados, não celebrava a ceia como nós celebramos. Não na questão do memorial, sim, como memorial, mas não no princípio nosso delimitado de mantimento. A festa era conhecida como festa do ágape. A gente vai continuar entendendo isso depois. Mas essa festa grande, festiva, este momento de compartilhar da igreja, era um momento onde colocava-se uma grande mesa e o povo se alimentava, ceava junto. Realmente comiam todos ali. Só que na igreja de Corinto, isso era lá em Jerusalém, na igreja de Corinto acontecia uma coisa estranha. Na igreja de Corinto, o que acontecia? Cada um trazia de sua casa a ceia para estarem junto na igreja. E cada um trazia o seu melhor, lógico, minha filha. Você vai estar no meio dos outros, você vai mostrar para os outros o que você tem. Um trazia um salmão desse tamanho, né? O outro trazia, né, um chester. O outro trazia uma ovelha inteira. E ali eles iam comendo e celebrando, assim como foi Jesus celebrando a Páscoa. A primeira ceia, como é que foi? Fizeram pães, ervas amargas e ovelha, o cordeiro assado lá, eles comeram com vinho. E no meio, depois de ceiar, diz o texto, então Jesus toma o pão e o cálice e faz um memorial a seu respeito que vai durar por toda a eternidade. Agora, o que nós temos que trazer aqui dentro desse contexto é coisas importantes para celebrarmos a ceia do Senhor. Veja o que diz o texto, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, tem oportunidades que nos juntamos que não são para melhor. Não é verdade? Eles têm ocasião que vocês se reúnem aí que não é para melhor. Claro que Paulo estava especificando a ceia do Senhor e a celebração para a igreja de Corinto. Mas às vezes nós, como igreja, nos reunimos, mas não é para melhor. Como a deficiência dessa igreja era a ceia. Mas será que as amigas se reúnem para melhor? Será que os homens renovos se reúnem para melhor? Será que o futebol de sexta-feira é para melhor? Será que a EBD em nossa reunião é para melhor? Será que o culto de quarta-feira em nossa reunião é para melhor? Será que nós nos reunimos em nome do Senhor para melhor? Paulo diz que um monte de reuniões deles era legal, mas essa da ceia, ele diz, olha, não posso dizer que está bom. Vocês se reúnem aí,
num cumprimento sim, mas em vez de ser bom é para pior. E depois, versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós. Irmãos, divisões que ele está dizendo aqui, não há um termo lógico no grego que fala que os grupos por etnias, por línguas, é lógico que se aglomeram, né? É lógico que eles se ajeitam, vão estar perto, porque pensam parecido. Mas quando ele está falando para nós aqui, estou certo de haver divisões entre vós quando vos reunis, aonde que ele está dizendo que a divisão acontece? Na igreja, no meio da reunião é que está acontecendo as divisões. Esse que é o grande problema. Olha só, gostar de estar envolvido com pessoas que compartilhamos das mesmas coisas, não é divisão, isso é comum. O problema é quando dentro da igreja, que partilhamos a mesma fé, andamos com uma mentalidade dividida. Aí é um grande problema. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ixi, os caras bebiam mesmo, cara. Entornavam o vinho até sair torto, a ponto de se embriagar. Que reunião legal essa, né? Um botando os bofes para fora com o fígado inchado de tanto comer, e o outro deitado lá no meio. Acabava a ceia, jogado as traças. A gente fica levando, mas Paulo está dizendo aqui, uma vergonha, uma correção, disciplina. Para nós às vezes parece uma coisa assim, puxa, mas como é que pode, que povo mais sem juízo, como é que fazer uma coisa dessa, cara? Meu Deus do céu, a gente faz cada coisa sem juízo. Tudo dentro do contexto nosso às vezes é mais grave do que acontece aqui. A vergonha é maior. 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo já tinha ensinado a ceia, ele começa a repetir. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Lembra? Aquela ceia que era comum, Paulo não condena que tenha, mas se for para fazer uma ceia sem a essência do memorial de Cristo, então não se faça. Porque o importante não é o comer, o importante é o celebrar o memorial e relembrar o ato de fé que nos uniu a este Senhor, que partilha sobre nós hoje a vida eterna. Porque a vida eterna não nos pertence, irmãos. Quem é que pode dizer aí que é digno da vida eterna? Nenhum de nós. Nós possuímos a vida eterna porque possuímos a eternidade de Cristo. É verdade ou não é, irmãos? Quem é que pode dizer? Eu, pastor, eu tenho a vida eterna. Me desculpe, amado, mas ninguém possui a vida eterna. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que não há um justo nenhum sequer. Todos se desviaram. Qual é a nossa sentença? Pelos nossos direitos, o inferno e a condenação. Mas em Cristo Jesus recebemos o quê? A vida eterna. Se nós recebemos a vida eterna, que não é nossa, mas nos foi dada por Cristo, o que o texto está dizendo? É por este Senhor que nos deu a vida eterna que temos que celebrar. O memorial é para Ele, a glória é dele. A ceia não é para eu vir aqui e tomar um pouquinho de Jesus para eu ficar melhor na minha vida. Amado, Jesus não dá pouquinho nem melhora, Ele faz novo. Jesus não remenda nada, Ele destrói e refaz. Por isso a loucura do Evangelho. Quando olhamos para a cruz e imaginamos um rei todo-poderoso, que a Bíblia diz o quê? Que anulou-se. Você pode imaginar isso? Jesus com sua palavra poderia reduzir todo o universo ao caos? Não poderia? E o que ele fez? Se humilha, se amolda à afronta.
para que nós pudéssemos, os humilhados, receber a sua glória. Por isso que precisamos celebrar a ceia, irmãos. Por isso que é importante a igreja vir com o coração para entender o que é a ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é comer pão e tomar vinho. Ceia do Senhor é um memorial, relembrando um ato que verdadeiramente foi astronomicamente a mente de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus derramado sobre o homem. Um Senhor que na cruz diz: Pai, socorre-me. Mas a expressão daquilo é a glória de Deus sobre aqueles que o contemplam. A expressão de alguém que está sendo carregado à cruz, pregado e pendurado como o Senhor que pode todas as coisas. A característica de que esse ato nos levou à humilhação, ao cuspir na sua face, às ofensas, para que o quê? Para que tudo aquilo que lançaram sobre ele desse garantias para mim e para você, de que ninguém vai afrontar você, de que ninguém vai tirar você da presença dele. Será que nós temos esse coração, esse discernimento diante de Deus? Será que nós conseguimos pensar o que é verdadeiramente este memorial ao Senhor? Ah, pastor, eu quero participar da ceia do Senhor. Filho, participar da ceia do Senhor não é ficar dando pulinho, esperando o momento que isso vai virar em algum amuleto de que eternidade, quando você comer o pão e beber o cálice, vai fazer alguma diferença na sua vida. Se existe algo que fez diferença, foi a obra da cruz de Cristo que dividiu a história, que quando eu me contemplei naquela cruz, dividiu a história da minha vida. Quando os meus olhos viram o céu, ali a terra perdeu a sua essência, a morte tomou conta do meu corpo de carne, mas o poder que ressuscita mortos, ele me ressuscitou para uma nova vida. E hoje ando pela fé. Por isso posso dizer, como o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Que fé é essa? Eu fui, o passado foi. Agora não vivo mais eu, mas a eternidade da vida vive em mim. Cristo vive em mim. Isso é celebrar a ceia. Quem de nós hoje não teve problemas, dificuldades? Quem de nós não se chateou? Mas nós temos que ter convicção, irmãos, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso é a ceia do Senhor. É chegar em unidade como igreja, tomar o pão e o cálice na mão e dizer para o reino das trevas: tu tentou me tirar nesse dia a minha paz, o meu sossego, a minha comunhão, mas a minha igreja está reunida aqui e eu faço parte do corpo de Cristo. E ninguém pode tirar essa glória da minha vida. Porque quando tomamos o pão, o que diz a palavra, e tomamos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até a hora que Ele vai voltar. Amado, isso é a maior das pregações que nós podemos dizer. Ah, mas ninguém está vendo. Amado, escute bem. Jesus não deu esse testemunho para os homens. Ele deu esse testemunho para o império das trevas. Para que o diabo e os seus anjos saibam que neste lugar, nesta hora, foi marcado uma manifestação de honras àquela cruz, que a Bíblia diz que naquele lugar houve desprezo, houve escárnio, não de Jesus, mas do império das trevas, que a Bíblia diz que o desprezou e triunfou sobre o império das trevas. Aonde, irmãos? Na cruz. Porque se nós ficarmos celebrando uma ceia no meio da sociedade, esses crentes são tudo doidos, celebram um Jesus morto. Mas o império das trevas, quando vê nós celebrando uma cruz vazia, ele se arrepia todo, porque ele sabe que ele está sujeito a este Senhor. Que ceia do Senhor nós podemos celebrar? Qual é a participação no teu coração da presença do Senhor na ceia do Senhor? A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. A ceia nunca vai ser da igreja. A igreja celebra o Senhor da ceia. Ele é muito maior. O cabeça, o triunfo, o glorioso Senhor. Quando tomamos o pão e pegamos o cálice na nossa mão, o nosso coração tem que acelerar.
Os nossos olhos têm que se encher de gratidão e lágrimas. A nossa alma tem que exultar. E a nossa boca pode confessar ao Senhor: Senhor, pecador sou, fraco também. Mas eis que existe uma glória tremenda quando a tua igreja celebra o que é correto a quem é digno, e é o Senhor. Por isso, celebrar a ceia não pode ser um culto patético comum, num ritual mequetrefe de estar repetindo a mesma coisa. Esse é o pão, esse é o carne de pão, esse é o carne. Celebrar a ceia é algo que tem que mover o nosso espírito em gratidão. Mover o nosso espírito em saber para quem estamos celebrando. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não posso ir para a ceia, eu estou em pecado. Eu disse: claro que não, meu filho. A ceia não te condena, não. Ah, que bom, na próxima eu participo. Eu disse: mas por que o irmão está preocupado? É porque ficar sem ceia, a gente fica meio perdido, né? Eu disse: meu filho, eu estava perdido com Cristo. A ceia nunca me achou. A ceia é um memorial. A ceia é o momento que eu paro e digo: valeu a pena. Esses dias eu estava andando com o João, andando de bicicleta pela cidade. Daqui a pouquinho nós paramos ali numa praça que tem em Balneário, e tu olha, está lá escrito homenagem, aquelas coisas, honra, não sei o que, aquela placa. E eu passei, só olhei com os olhos e disse: que coisa engraçada. Todo mundo que passa por aqui, se parar na frente desse memorial, vai ler. E vai dizer: puxa, em homenagem ao fulano, homenagem ao que foi feito aqui. O Senhor Jesus não queria um lugar que fizesse homenagem para ele. Sabe por quê? Ele queria que vidas homenageassem ele todas as vezes que estivessem reunidos. O memorial do Senhor não é uma placa. O memorial do Senhor não é uma igreja de 4 paredes. O memorial do Senhor é uma igreja viva que se une pelo poder do Espírito e que sabe celebrar o seu Senhor. Isso faz toda a diferença. Celebrar a ceia do Senhor não é apenas um intuito. Celebrar a ceia do Senhor é um derramar de vida. Como que eu celebro a ceia do Senhor? Com o coração vazio, com o coração totalmente rendido, como uma vida que se derrete na presença do Senhor, com um lábio e boca cheia de pedir clamor ao Senhor, misericórdia, perdão, transformação. Lembrar da ceia do Senhor é lembrar de um sacrifício eterno. Que diz mais o texto? 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É anunciar. É dizer para Satanás: vai chegar a tua hora. Ou melhor, a tua hora está chegando.